Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Uma alegria, como disse o presbítero Advan, a gente poder se reunir aqui nessa noite, ver uns aos outros e juntos glorificarmos a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, o Evangelho de João, capítulo 15. Também os irmãos que estão em casa nos acompanhando, Deus abençoe cada um de vocês. Procurem se concentrar, mesmo em casa, e fazer também o seu culto aí. João, capítulo 15, Evangelho. O tema dessa noite, dessa pregação, é sobre a alegria. Outro dia a gente estava conversando e pensando o que é alegria. A alegria passageira do mundo, a alegria eterna do Senhor. E eu vou falar sobre esse tema para que a gente compare a alegria do justo e a alegria do ímpio. Desde o início do mês a gente está tentando seguir esse tema, né? Comparando o justo e o ímpio. E Tiel falou primeiro final de semana sobre o Salmo 1 e fez aquelas comparações lá. A árvore frutífera é o justo e o ímpio como algo a palha que o vento espalha. No outro final de semana eu falei sobre a ira, né, mostrando sempre a diferença do justo e do injusto. E hoje, nesse mesmo tema geral, nós vamos falar sobre a alegria do justo e a alegria do ímpio. Vamos primeiramente ler os versículos do 1 ao 11 apenas. É um sermão de Jesus, um dos últimos sermões de Jesus, capítulo 15, 16. Ali talvez, dizem os estudiosos, talvez no dia que ele foi traído. Então é algo muito importante que Jesus disse ali à sua igreja, seus discípulos. Algo interessante também é que Jesus, sendo o Senhor dos Senhores, Deus Todo-Poderoso, ele se compara a uma videira, algo tão simples, a uma planta frutífera, mas ele que é Criador, já mostra a humildade de Jesus, se comparar a uma videira. Leiamos o texto, depois os irmãos deixem abertas as Bíblias nesse texto se desejarem, e assim a gente vai fazendo a pregação. Disse Jesus, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceis em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos e permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Eu queria que os irmãos lessem comigo esse último verso que eu li, o 11, que fala da alegria, do gozo, do júbilo. Nessa tradução usa a palavra gozo. Vamos ler juntos? Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Jesus
queria que os seus discípulos, os apóstolos e toda a igreja provasse esse gozo, e um gozo crescente, completo, até a vida eterna. A gente vai provando dessa alegria mais e mais, até um dia ser plena alegria no céu, o gozo completo. Eu usei nesse estudo, nessa pregação, o comentário de Matheus Henry, e quero começar lendo uma definição dele sobre a alegria do justo e a alegria do ímpio. Diz assim: a alegria do hipócrita dura somente um momento, mas a alegria daqueles que permanecem no amor de Cristo é uma festa constante. A palavra do Senhor dura para sempre, e as alegrias que fluem dela e que se fundamentam nela também duram. Que a vossa alegria seja completa. Não somente que possais estar cheios de alegria, mas que vossa alegria em mim e no meu amor possa subir cada vez mais alto até alcançar a perfeição, quando entrareis no gozo do vosso Senhor. Observe que aqueles e somente aqueles que têm a alegria de Cristo permanentemente em si, têm sua alegria completa. As alegrias terrenas são vazias, elas logo saciam, mas nunca satisfazem. É somente a alegria da sabedoria que contemplam a alma. Salmo 36, 8. O desígnio de Cristo no seu mundo é o contemplar, ou melhor, completar a alegria do seu povo. Nós não poderemos ver tudo que a Bíblia fala sobre esse tema, mas eu vou fazer algumas comparações, né? Hoje mesmo de manhã nós vimos aqui na igreja, quando foi falado sobre a meretriz, a Babilônia, e nós podemos comparar a noiva de Cristo, a alegria da noiva eterna no céu, santificada, né? A igreja chegando à presença de Deus, a alegria perfeita. A Babilônia, a prostituta que caiu, o mundo, o sistema, adornada de vermelho, de púrpura, com joias preciosas, mas tudo com falsidade, simboliza essa alegria passageira. Já a noiva de Cristo simboliza a alegria que durará para sempre. Essa meretriz que estudamos hoje em Apocalipse representa isso. Tantas coisas ela representa, e isso também. Ela vem toda adornada, mas com algo que não satisfaz, com algo que não traz alegria. Os seus enfeites são para tentar seduzir as pessoas, mas produz uma alegria, satisfaz na hora, mas não é duradoura. O texto de João que foi lido, primeiramente, o autor, né, o apóstolo João, a maioria dos estudiosos acreditam nisso, apesar de não ter o nome do apóstolo no Evangelho, parece que ele não colocou como uma forma de demonstrar a sua humildade, né? Ele fala como se fosse ele, mas é como se não quisesse nem aparecer, que Cristo aparecesse. O discípulo amado. Qual o propósito desse evangelho? Para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e tenhais vida em seu nome. Para isso João escreveu, para mostrar que Cristo é o Filho de Deus, e as pessoas, os judeus inicialmente, que ele era um judeu, e todo o evangelho foi pregado e espalhado entre os povos, para que crescem e conhecessem que Jesus é o Filho de Deus e tivessem vida em seu nome. Estamos falando sobre alegria. Vou tentar fazer aqui mais algumas comparações. Primeiramente, a alegria do justo. A alegria do justo, ela se deleita em Deus. É um deleite em Deus, é no caráter de Deus, não nas circunstâncias que vivemos ou sofremos, mas pela fé no Criador, sabendo que Ele está no controle em qualquer situação da vida.
Essa semana, conversando com o pastor Érico, ele estava me contando uma história de um livro, não é, pastor? A gente foi para Boqueirão e ele narrando, eu me lembrei, eu disse, eu já escutei essa história, mas não lembrava mais, de umas pessoas que passaram com um acidente aéreo, 1972, na Cordilheira dos Andes, e enfrentaram situações terríveis ali, de frio, muitos morreram, mas houveram alguns sobreviventes, e disse que alguns deles, pastor Érico estava me dizendo, alguns deles tinham fé e enfrentou aquele momento de forma diferente. Eu sinto Deus aqui, nos maiores traumas talvez que a humanidade passou, eles chegaram a comer carne humana. Aqueles que morreram, eles comiam. Alguns deles, já fraquinhos, sabia que ia morrer dentro de minutos ou horas, dizia, autorizando aos amigos a comerem seu próprio corpo. Então, algo assim, mas alguns via Deus mesmo naquele momento. Isso ilustra, de certa forma, essa alegria que vem do Espírito, essa alegria que só os que têm fé podem provar no deserto mais difícil que essa vida nos proporcionar. A alegria do justo, ela se deleita em Deus, não nas circunstâncias. Ela se deleita na sua palavra, no seu caminho, na própria pessoa e no ser de Deus. O justo reconhece que o maior bem da oração não é a bênção que receberemos, material, mas é estar com o próprio Deus, que é nossa maior alegria. Também o justo se alegra naquilo que é revelado sobre Deus, nas obras que ele faz, na criação, na sua palavra. O justo vê Deus nisso e se alegra no Senhor, nas obras que ele faz, na vida uns dos outros, no seu povo, na história da igreja. O justo se alegra nos feitos do Senhor, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. O justo também, ele dá glória a Deus. Tudo que ele recebe, tudo que ele vê, ele aponta para o céu. Há um Criador, há um Senhor, há um soberano Deus que nos controla, e o justo reconhece isso e vive debaixo do governo de Deus alegremente. O justo, ele ama em primeiro lugar o reino de Deus, o Criador, o Redentor. Ele diz, quando vê as proezas do Senhor, ele diz que foi Deus, ele tem gratidão e ele tem contentamento. Daí a alegria também ser um resultado da obediência. Aquele que obedece a palavra de Deus prova a alegria do Senhor, que é um dom do Espírito, que é um fruto do Espírito. Sobrenaturalmente o Espírito nos dá essa alegria, se obedecermos e vivermos de acordo com os preceitos do Senhor. Já o ímpio, pelo contrário, ele diz não a Deus. Ele vê a criação, ele vê o que Deus faz, e ele diz, não, eu não consigo ver Deus. Inclusive, nesse mesmo livro, né, tem um dos sobreviventes, ele, pelo que eu entendi, pastor Érico dizendo, e pelo que eu li também, parece que ele não é crente. E mesmo passando por tudo isso, ele custa entender que foi Deus que livrou ele. É como se ele dissesse, foi o amor que me livrou, mas não chega a dizer, foi Deus. Então, já o ímpio, ele no Salmo 53, verso 1, o ímpio diz não a Deus. Às vezes ele tem um livramento, às vezes ele vê Deus agindo na vida de alguém e ele prefere dizer, foi coincidência. Foi o acaso, foi a sorte, mas ele não reconhece o governo soberano de Deus. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se todos os homens, e diz, não há Deus. O ímpio, ele alegra-se com as coisas passageiras dessa vida, efêmeras. Se conforma com pouco, com a luxúria, com a cobiça, eles andam satisfeitos com os apetites da carne. E é igual um porco que está ali dentro da lama. Isso não é nem um bom exemplo. A lama ainda é bom diante do pecado.
mas o pecador está ali, se deleitando na carne e no pecado. Acho que foi o pastor Érico que falou isso hoje de manhã também. Ele está algemado, né, com algemas invisíveis. O pecado lhe prende e ele nem nota que está algemado. Assim é o ímpio, ele está longe de Deus, se satisfaz com tão pouco e acha que é uma maravilha, que é super feliz longe de Deus. Não sabe que é pobre, cego e nu, infeliz, como diz a palavra do Senhor. É o hedonismo, se conforma com o pecado, acha que está bom demais e não sabe que tudo isso brevemente passará. O ímpio, ele confia na força própria, no seu braço, no seu exército, no seu trabalho. Inclusive, aqui eu me lembro do estudo que a gente teve com os adolescentes, não foi, Nicole? Ontem, não é? Sobre o trabalho, sobre o descanso, o mandamento. Deixa eu ver se tem mais algum adolescente que participou aqui. Timóteo. Né? Então, é interessante essa questão do trabalho. O justo, ele descansa. Hoje, no Novo Testamento, a gente descansa no domingo. No Antigo Testamento era no sábado. É uma prova de fé. Ele confia tanto em Deus que ele pode dormir, ele pode descansar, sabendo que é Deus que lhe sustenta, sabendo que é Deus que lhe dá força para o trabalho, é Deus que manda os fregueses, é Deus que supra as necessidades. Ele pode, sem problema, tirar um dia de semana. Por quê? Porque ele confia não em si mesmo, ele confia no Senhor. O ímpio confia na força do seu braço, no seu exército e no seu trabalho próprio. Não vê Deus, não dá glória a Deus. E fica uma pergunta para nós: nós temos alegria nas coisas do mundo ou alegria no Espírito de Deus, nas promessas de Deus? Jesus disse aí em João também, 16:33, tenhais paz em mim, tende bom ânimo. E aqui quero mostrar ainda que a alegria do ímpio é passageira. Exemplo, na sexualidade do ímpio, não é? É ali carnal, momentânea, passageira, dentro de uma desobediência que não honra ao Senhor. Já a sexualidade do justo é dentro do casamento, é saudável, é fruto de uma obediência maravilhosa e é bênção do Senhor. E ainda quero falar sobre Jó, como exemplo de um justo que sofreu, mas sofreu, podemos até dizer, na alegria do Senhor, nos momentos difíceis, perdeu família, perdeu bens, perdeu saúde, ele adorou a Deus. E disse Jó, ele perdeu tudo e adorou: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Assim é o justo. O justo pode sofrer. Jó ainda disse: temos recebido o bem do Senhor e não receberemos também o mal. Capítulo 2, verso 10. E antes da gente ir para o texto, eu estava pensando justamente em Jó, me veio uma pergunta: o justo pode sofrer? Aí eu fiquei pensando, o justo pode ter Covid e morrer de Covid? Pode sim, meus irmãos. Só que é diferente. Morre na confiança, morre na fé, morre com assistência do Espírito de Deus. Nós passamos por aflições, porque eu já vi algumas pessoas dizendo, né? Não, os crentes não morrem de Covid. Mas morre, eu já vi. Outro dia teve no presbitério, não foi, pastor Érico, no Sínodo, uma lista de pastores e presbíteros que passaram. Alguns morreram, outros ficaram curados. Eu coloquei lá meu nome. Tu colocou o teu? Não? Mas pode colocar. Era uma lista grande. Eu coloquei, mas só que eu me alegrei, porque eu botei assim, pastor Flauber, Jorge e tal. Aí botei curado. Eu digo, amém, que eu estou no meio dos curados, né? Mas muitos outros
falecido. Sabe por que fizeram isso? Porque é uma pesquisa, eu acho que é do Supremo Concílio, para saber, na igreja toda, o reflexo da Covid, quantos pastores morreram, quantos presbíteros morreram. Então, o justo pode morrer de Covid, mas é diferente. Ele tem assistência, ele tem a graça, ele sabe para onde vai, ele descansa, ele não está no desespero, ele não está ali como o ímpio, desesperado. É diferente. Vamos agora para o texto que foi lido, a videira e os ramos, capítulo 1, capítulo 15, verso 1 a 11, como já foi lido. Vamos continuar vendo o que Jesus falou nesse sermão tão importante, até sobre a alegria ele falou. Jesus quer que o seu povo seja alegre, na verdadeira alegria. Esse capítulo 15, ele fala sobre a união com Cristo e o seu povo. E Jesus usa uma ilustração, uma videira, um vegetal, para mostrar algo espiritual. Mostrar que nós devemos ser unidos com Ele, nossa comunhão com Ele deve ser tão forte, tão íntima, que nós dependemos dEle. Sem mim nada podeis fazer. E só assim nós teremos vida, nós daremos frutos. Como já disse, Jesus tão grande e tão poderoso, Ele se compara a uma videira. Que humildade. Aqui ele retrata como a videira e os ramos, né? Ele é a videira, podemos dizer, ele é a raiz de onde vem toda a força, todos os nutrientes. Nós somos os ramos, totalmente dependentes dele. O pai é o agricultor. Que coisa maravilhosa, né? O agricultor, se a gente continuar nessa comparação, é ele que planta, foi o Senhor que nos plantou no seu reino. Foi o Senhor que nos plantou na casa dele, nos átrios dele, e o Salmo diz que florescerão nos átrios do Senhor, porque foi Deus que nos chamou, foi Ele que, não foi algo humano, foi um plano de Deus. Isso é maravilhoso. Ele é o agricultor, Ele que plantou a vinha, Ele que nos plantou na sua casa, Ele que nos chamou para sermos o seu povo. Ele é o agricultor, isso mostra a nossa completa dependência dele. Ele plantou, Ele regou e Ele deu o crescimento. Assim é na nossa vida. Foi Ele, é Ele que nos deu crescimento, é Ele que dá tudo o que nós precisamos para continuar crescendo nessa alegria, crescendo no conhecimento de Deus. É uma ação dEle, porque Ele é o agricultor, é Ele que cuida da vinha, Ele que cuida da videira. O verso 1 diz aí logo no início: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Que coisa linda. Eu sou. Isso nos faz lembrar lá em Êxodo 3, quando o Senhor se revelou a Moisés ali para tirar o povo do Egito. Eu sou o Senhor, eu serei sempre o mesmo, eu que vos tirei do Egito. Esse é o mesmo Deus. Aqui, 7 vezes no Evangelho, só de João vai aparecer essa expressão, eu sou. Aqui é uma delas, aqui é a última vez. É uma reivindicação de divindade do próprio Cristo. Ele é Deus. Ele faz parte da Trindade. Cristo veio, se humilhou. Ele tem comunhão com o Pai. Por isso ele pode dizer, eu sou. Eu sou, no capítulo 6, verso 35, é a primeira vez que João narra o primeiro eu sou de Jesus. Ele disse lá no capítulo 6, 35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. No capítulo 8, versos 58 e 59, Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. As pessoas quiseram matar Jesus, prendê-lo nessa hora, e ele saiu ali no meio da multidão e ninguém pegou, porque ele disse que eu sou. As pessoas odiavam Jesus, porque ele disse isso, né? Inclusive ele foi morto por causa disso também, que eles achavam uma blasfêmia, Jesus dizer que era Deus.
mas era ali, ele estava se revelando aos discípulos, se revelando à igreja. Ele dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Mostrando a existência, a pré-existência de Jesus, antes desse mundo ser criado, antes de Abraão existir, ele estava ali, Pai, Filho e Espírito Santo. Também ele disse, eu sou a videira verdadeira, genuína, há videiras falsas, bravas, ele é a verdadeira. Israel no Velho Testamento era chamado de videira, de vinha. Israel é julgado por não produzir frutos. Alguns textos do Velho Testamento, quando Israel pecou, não produziu frutos, o Senhor da vinha repreendeu ali a Israel, porque não estavam dando frutos. E esse texto nos mostra que isso pode acontecer com a gente. É uma advertência, se nós não estamos dando fruto, cuidado, cuidado. O Senhor corta quem não está dando fruto. Então, era uma advertência ali. Jesus logo, logo ia para a cruz, logo, logo ele deixaria os seus discípulos. Então, era uma advertência, cuidado, permaneçam em mim. Eles seriam tentados a voltar para a lei, a deixar o apostolado, mas Jesus estava dizendo, cuidado, cuidado, né? Eu vou para o Pai, eu voltarei, vocês não ficarão órfãos, eu enviarei o Consolador. Era uma tentação para eles e que nós hoje podemos passar, querer nos afastar de Cristo, mas cuidado, para onde nós iremos, se só Ele tem as palavras de vida eterna. Verso 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Todo ramo estando em mim que não der fruto, ele corta, né? Significa julgamento. A salvação exige continuidade, perseverança na fé e nos frutos. A falta de fruto é por falta de obediência. Todo ramo que pertence a Cristo produzirá fruto e sofrerá a poda necessária para aumentar. Ele limpa, muitas vezes através de sofrimentos, no processo de santificação e disciplina. Ele limpa, ele é um agricultor igual não há a Deus, ele limpa. Aqueles que não estão produzindo frutos, ele corta. Isso é muito forte, né? Significa galhos secos, que não produzem frutos para Deus. Produzem frutos para si mesmo, frutos de orgulho, frutos de pecado, frutos da carne, são galhos secos. Quando o agricultor vê, ele corta. Por quê? Porque nunca foram cristãos de verdade. Estavam ali no meio do povo de Deus, parecia um galho, mas era um galho egoísta, produzia frutos para si mesmo. E o Senhor corta. Agora, aqueles que produzem frutos para Deus, o Senhor limpa, para que deem mais frutos. Deus quer que a gente dê mais fruto. E essa poda parece ser dolorosa. Mas, se nós entendermos, nós devemos dizer, Senhor, me poda. Senhor, me limpa, ainda que doa. Ainda que o Senhor venha com a tesoura, ainda que o Senhor venha com uma tesoura amolada, mas tira aquilo da minha vida, tira aquilo que não está dando fruto, para que eu dê mais fruto ainda. Será que nós, nessa noite, podemos reconhecer algo na nossa vida que não está dando fruto, que a gente ama, e que nós podemos dizer de verdade, Senhor, tira isso da minha vida. Eu oro, Senhor, nessa noite, daqui a pouquinho a gente vai falar de oração. Jesus que falou. Será que a gente pode orar hoje e dizer, Senhor, tira isso da minha vida? Se isso está me impedindo de dar frutos, por mais que eu ame, por mais que eu queira, tira. É uma poda. O Senhor limpa para que a gente dê mais fruto ainda. E muitas vezes, como já disse, significa sofrimentos, mas vem a santificação e a disciplina. É melhor, vale a pena a gente aceitar que o fruto da disciplina é a alegria. O fruto, o que é o fruto? A gente fica pensando, né? O fruto da videira é a uva. Uvas
boas, doces. Mas aqui é um exemplo, é uma analogia. O que é o fruto que Jesus estava querendo dos seus discípulos, dos apóstolos e de toda a igreja? É uma vida como a de Cristo. Esse é o fruto. Nós devemos ser parecidos com Cristo, produzida pelo Espírito Santo. É algo que o Espírito produz em nós. A própria alegria é um fruto do Espírito, é produzida pelo Espírito em nós. Não vem da alegria da carne, mas é algo do Espírito, conforme Gálatas 5:22. Certamente também significa o número de pessoas convertidas através de nós. Frutos também significa ações morais concretas, parecidas com a de Cristo, nossas obras, nossas ações, parecidas com a de Cristo. Deus quer que a gente seja assim. E também não é só isso, mas significa o número de pessoas que são convertidas a partir do nosso ministério, a partir da nossa vida, que a gente evangeliza. E aqui, meus irmãos, eu fico pensando, e acho que vocês ficam também, querendo evangelizar, querendo levar pessoas a Cristo. E nós devemos fazer isso. Pregar, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso também é dar frutos para a glória de Deus. Eu sempre quis muito isso. Desde quando eu me converti, eu dizia: Senhor, usa minha vida para converter outras pessoas. E eu acho que eu já falei isso para vocês. Quase nunca acontecia. Eu não via ninguém se convertendo. Evangelizava os amigos da rua que eu morava, quase ninguém se convertia. Aí eu fiz uma listinha dos amigos e comecei a orar por eles. E demorou, mas eu comecei a ver os frutos. Comecei a ver pessoas que ouviram a palavra de Deus e se converteram. E eu quero continuar. Eu às vezes penso, eu digo: Senhor, eu quero que minha vida seja um instrumento para levar outros a Cristo. Cada um de vocês deve pensar sobre isso também. Seja no seu trabalho, seja no dom que você recebeu, seja como missionário. Cada um de nós naquilo que nós temos e podemos fazer, mas que nós devemos ter esse desejo. Eu quero dar muito fruto, todos esses frutos aqui mencionados, e também ganhar almas para Cristo. Versículo 4, Jesus disse para eles e para nós também: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, aqui está essa frase tão importante: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Ele estava prestes a deixá-los, Jesus. Eles provavelmente se sentiam sós, tentados a retornarem a Moisés, à lei. Ele lhes diz que era necessário que pela fé permanecessem nele. Comentário de Mateus Henry. Veja só, não é? Jesus iria morrer, os dias seriam difíceis, Pedro iria trair. Então era como se Jesus estivesse dizendo: não abandonem na hora difícil, não deixem o ministério, não deixem o apostolado. Vocês permaneçam em mim. Eles iriam passar por dias terríveis ali, a igreja, a liderança, os irmãos, mas Jesus estava dizendo: permaneçam em mim. Seriam tentados também a se afastarem um dos outros. Ele insiste que eles se amassem uns aos outros. Veja que na parte final desse capítulo, e também alguns versículos que nós lemos, Jesus fala muito sobre o amor dele, que nos amou, que eles deveriam se amar uns aos outros, que nós também devemos nos amar uns aos outros. Veja, meus irmãos, às vezes poderia ser a tendência dele, quando Cristo morresse, eles se dispersarem, cada um por si, cada um voltasse atrás e não vamos continuar mais com a igreja, não vamos continuar mais como cristãos. Aí Jesus advertiu:
se unam, se amem, amem uns aos outros. E é assim, meus irmãos. Às vezes, eles precisavam e nós precisamos lembrar disso. Há um esforço para a gente se amar, há uma renúncia, há uma tolerância, há um amor. É difícil amar uns aos outros. Por isso que Jesus falou aqui, antes da sua partida, ele disse, era como se ele estivesse dizendo, cuidado, não se afastem um dos outros. Cuidado, é muito fácil a gente não amar. Era um mandamento deles. Eles se sentiriam certamente tentados a abandonarem o ministério, o apostolado, quando encontrassem as dificuldades. Ele os preparou para suportar a má vontade do mundo. Então, Jesus disse, se o mundo me odeia, odiará vocês também. Isso está nos versos 18 a 20 desse mesmo capítulo. Sabei que primeiro do que a vós outros, o mundo me odiou, odiará vocês também. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então Jesus diz aqui, lembrai-vos disso. Era como se ele estivesse dizendo, quando chegar a perseguição, quando eu estiver subido aos céus, quando vierem os dias difíceis, lembrai-vos disso. Eles me odiaram, vos odiarão. Receberam a minha palavra, também receberão a vós. Eles não eram do mundo, o Pai os escolheu. O agricultor foi quem os plantou, eles não eram do mundo. O mundo os odiaria. O mundo ama o que é seu, mas nós não somos do mundo, disse Jesus para eles nesse sermão. Há 4 palavras importantes nesse texto, principais: frutos, amor, ódio e consolador. Verso 5. Jesus diz mais uma vez, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Essa dependência dos discípulos, essa dependência da igreja. Nós precisamos estar ligados à raiz, à seiva. Sem a raiz, os galhos não dão frutos. Sem ele, nós nada podemos fazer. Verso 6 diz que secará se não permanecer. Eles eram adeptos e seguidores, não filhos. Os que não permanecem nunca tiveram um real relacionamento com Cristo. É uma linguagem de perdição. Algumas pessoas acreditam que há uma referência aqui a Judas, que iria traí-lo, talvez naquela mesma noite. Eles acham que talvez fosse uma referência a Judas, mas para qualquer pessoa que esteja na igreja e não seja realmente convertido de verdade. Verso 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Diz o verso 16 sobre a oração também. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Meus irmãos, esse é um versículo difícil de entender. É uma promessa que Jesus fez para eles, fez para nós também. Parece que Jesus está dizendo, tudo que vocês pedirem eu vou dar para vocês. Orem que eu dou. Não é bem assim. Não é bem assim. Não era bom se Jesus tivesse prometido isso, porque a gente ia pedir mal. Como diz a Bíblia, que nós pedimos mal, por isso que não recebemos. Se Jesus tivesse dito isso, vocês peçam o que quiserem, eu vos dou, ele não era Deus, ele não era bom. Mas não foi isso que ele disse. Ele está dizendo, se permanecermos nele, na sua palavra, se dermos frutos,
se amarmos uns aos outros, se nos submetermos à sua vontade, aí sim nós pediremos e ele nos dará. Então tem todos esses se. Em outras palavras, nós aprenderemos a pedir a coisa certa. Nós passaremos a pedir somente o que Cristo quer, não o que a gente quer. E esse é o desafio da oração, a gente amadurecer, a gente aprender a pedir o que Ele quer, não o que a gente quer. Dar fruto, permanecer, tudo isso vem antes de Jesus dar. Permaneça na minha palavra, permaneça em mim, aí você vai pedir certo. A fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. A oração eficaz é acompanhada por obediência e identificação com a vontade de Deus. Isso é tão difícil e tão importante. Eu fico pensando nas minhas orações. Hoje mesmo eu estava pedindo uma coisa a Deus e meu Deus, eu queria que fosse desse jeito. Eu estava só imaginando. Eu acho que é tão bom isso que eu estou pensando. Eu acho que vai dar fruto. Eu acho isso, eu acho isso. Isso é o meu julgamento sobre aquilo que eu penso. E é uma coisa boa. Mas mesmo assim eu digo, Senhor, só faz se for da tua vontade. Mesmo que eu ache a coisa melhor do mundo. No meu julgamento é uma coisa ótima que eu peço a Deus. Eu pensei nisso hoje à tarde, hoje à noite eu também oro por isso, mas eu acho que é ótimo. Mas eu digo, Senhor, o meu achar é muito limitado. Eu prefiro que o Senhor decida. Será que isso é bom para mim mesmo? Faz. Se não for, tira. Mesmo que eu chore, mesmo que doa, mesmo que eu fique com raiva. Não é Heitor agora riu ali para mim. Isso é a oração. Passa por isso aí. A gente pedir o que Deus quer, não o que a gente quer. Essa é a oração mais difícil, mas o Senhor disse que era assim que eles deveriam orar. Só peço corretamente, sem egoísmo, visando a glória de Deus e a vontade de Deus. Eu não sei se os irmãos entenderam isso. Isso é tão difícil. Eu vou dar outro exemplo para tentar ensinar aos irmãos. Uma vez, quando eu era namorado de Simone, já com 6 ou 7 anos de namoro, Simone foi para o sertão e eu fiquei aqui em Campina Grande. Eu senti, erradamente, meu coração me dizia isso, coração enganoso, eu senti que o nosso namoro ia acabar. E eu fiquei com medo. E eu disse, meu Deus, vai acabar. Tão bom que está. Tão bom que está, não tinha motivos. Mas Simone lá sentiu a mesma coisa. Depois ela me disse. E eu fiquei triste. Eu digo, meu Deus, será que Deus está me pedindo isso? Por que vai acabar, Senhor? Por quê? Não tem motivo, está tudo certo. Ela é um namoro de crente, é um namoro que edifica a Deus. Ela me leva mais perto de Cristo, eu a levo mais perto de Cristo. Por que vai acabar? Eu não entendo. Mas a gente longe, e eu disse, Senhor, eu não quero, mas se é para o meu bem, acabe, Senhor. Eu prefiro a tua vontade do que a minha. É isso que Jesus estava dizendo aos discípulos. É a gente, mesmo querendo uma coisa, você dizer, Senhor, eu não sei de nada, tu que sabes, decide por mim. Do mesmo jeito, Simone se sentiu lá e ela fez a mesma oração. Assim como Abraão entregou Isaac, eu também entrego Flauba. Para Simone, talvez fosse mais difícil, porque ela já vinha de um noivado que tinha se acabado e ela tinha feito essa mesma oração da outra vez. E Deus tirou o noivo. E se dessa vez Deus tirasse de novo? Ela já vinha de 2 orações. Eu estava na primeira, né? Então, gente, é isso, é a gente não ter medo da vontade de Deus. É difícil isso. É confiança,
É orar conforme a vontade de Deus. Se a gente orar assim, Deus vai responder. Se a gente orar dessa forma, pensando na glória de Deus, pensando na vontade de Deus, com certeza Ele vai responder o que Ele quer, não o que a gente quer. O verso 9 diz: como o Pai amou a Jesus, Ele também nos ama, permanecei no meu amor. Nós devemos permanecer no amor do Pai. Verso 11 fala sobre a alegria. Chegamos na parte final, que eu não vou seguir esse capítulo, mas os irmãos em casa poderão ler todo o capítulo 15 e 16, né? Um dos últimos sermões de Jesus antes de ir para a cruz, antes de morrer, ressuscitar e subir aos céus. Ele preparou os discípulos e fala aqui sobre a alegria. Jesus queria que eles fossem alegres, na verdadeira alegria, na alegria do Espírito, na alegria nas coisas eternas, não na alegria deste mundo. O último verso diz assim: tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. A alegria é uma consequência da obediência. A alegria também é um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22. E é isso, irmãos. Eu tenho alguns textos aqui para ler sobre a alegria na Bíblia, mas eu quero finalizar me referindo a essa alegria que até a tristeza salta de prazer na presença de Deus. É uma alegria dada pelo Espírito, fruto de uma obediência. Se você obedecer a palavra, se você permanecer na palavra, você provará dessa alegria. De forma inversa, se nós desonrarmos a Deus, desobedecermos os seus mandamentos, nós provaremos de tristeza, de decepção, de coisas terríveis, segundo Deuteronômio 28, fala lá sobre as maldições da desobediência. Já aqui é uma bênção da obediência, uma delas é a alegria. Não é sorriso, não, é a alegria do Espírito, é a alegria. Eu não sei se vocês já sentiram essa alegria. Eu fico preocupado como pastor. Eu fico pensando, eu digo, será que os jovens da igreja sentem essa alegria do Senhor, que é a nossa força? Eu não sei, eu quero que vocês entendam isso e saibam. Vocês só vão provar se vocês não amarem o mundo e amarem a Deus. Aí vocês vão provar essa alegria. Eu não sei se vocês provam. Eu quero que vocês provem. E é possível, os discípulos provaram. Nós devemos provar, mas é fruto de uma entrega, é fruto de uma obediência. Eu fico pensando não só nos jovens e adolescentes, até mesmo nas crianças, nos casais. Eu fico pensando, será que eles têm a alegria do Senhor? Eu não sei, não posso ver os frutos na vida de vocês. Mas a minha oração é que tenham, é que saibam fazer a diferença do justo e do ímpio. A diferença do que ama a Deus e do que não ama a Deus, para que nós sejamos não como galhos secos que estão lá, mas não estão dando frutos, estão dando frutos para si mesmo. Essa alegria que só o Espírito de Deus pode dar, que é individual, nenhum pode dar, nós não podemos dividir essa alegria, mas você buscando a Deus, você vai provar essa alegria. Os pais não podem dar para os filhos, vocês que têm que buscar essa alegria. A Bíblia fala, vou encerrar falando alguns textos sobre a alegria. Diz assim, Lucas, capítulo 1, verso 14, sobre Zacarias, que tem uma grande alegria no nascimento de João Batista, depois de ficar mudo, foi repreendido porque duvidou de Deus, mas por fim nasceu ali João Batista, aquele que seria precursor de Cristo. Ele diz o versículo, em ti, Zacarias, não é? Eu estou acrescentando aqui o Zacarias, mas o texto diz, em ti
haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Zacarias, que tinha ficado triste por não acreditar nas promessas de Deus, agora teria prazer e alegria, veria o impossível, nasceria ali João Batista, de Isabel estéril, eles já idosos, eles veriam ali a alegria do cumprimento das promessas de Deus. Eles teriam prazer e alegria na vontade do Senhor, aquele casal. Os casais devem provar dessa alegria, assim como Zacarias e Isabel provaram, tiveram prazer e alegria na vontade de Deus nas suas vidas. Um outro texto em Isaías 13, ou melhor, 65:13, diz assim: pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Veja, os servos do Senhor ali, o remanescente fiel dessa época, havia muita gente rebelde e desobediente, mas tinha um grupo fiel. Esses Deus daria de comer, de beber, e aí eles provariam a alegria do Senhor. O remanescente fiel teria alegria, beberia e comeria. O próprio Deus o sustentaria. Em Sofonias 4:14, o profeta fala: Israel e também a igreja pode também cantar pela vitória de Cristo ali na cruz. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Um cântico do povo de Deus, uma resposta, uma adoração, exulta em Deus. Rejubila, ó Israel, de todo o coração no teu Deus. E o último está ali em Apocalipse 19, versos 6 e 7, a alegria no céu. Que coisa linda, irmãos. Ali o encontro da noiva com Cristo, a alegria do encontro do Senhor com a sua igreja. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então, o casamento, o encontro do povo de Deus, com Cristo. Imaginemos a alegria eterna, é o ápice da alegria. O ápice da alegria está aqui narrado por João, no capítulo 19, verso 13. Eu convido os irmãos do grupo de louvor para a gente cantar, repetir aquela música, se for possível.